Os defensores da hipótese dos antigos astronautas argumentam que as principais evidências para prová-la vêm de lacunas nos documentos dos registros históricos e arqueológicos. Eles também sustentam que algumas explicações estão ausentes ou incompletas, mostrando que os povos antigos receberam a visita ou ajuda de seres das estrelas, que deixaram alguns vestígios de sua passagem por aqui. Descubra nesse vídeo quais as principais evidências que os defensores dessa hipótese usam para tentar prová-la. A cultura dos povos Dogon. O povo Dogon, que vive no noroeste do Mali, localizado na África, preservou um relato de visitas de seres das estrelas, há cerca de 5.000 anos atrás. Quando a cultura desse povo foi estudada, na década de 30, descobriu-se que eles possuíam conhecimentos astronômicos muito avançados, que foram herdados de seus antepassados. O povo Dogon foi estudado com mais detalhes pelo antropólogo francês Marcel Broglie. Em sua pesquisa, esse antropólogo constatou que a religião desse povo incorpora detalhes sobre corpos astronômicos extrasolares, que não poderiam ser discernidos a partir de uma observação sem ajuda de equipamentos. Esse detalhe da cultura Dogon foi utilizado como uma das evidências de que seres das estrelas visitaram seus antepassados e os ensinaram sobre corpos celestes que sequer poderiam ser observados sem ajuda de telescópios. Os Dogon acreditam que a estrela mais brilhante no céu noturno, a estrela de Sírius, na verdade é formada por duas estrelas companheiras. Uma que seria o masculino, e a outra representando o feminino. Com o desenvolvimento da astronomia moderna, descobriu-se que Sírius é um sistema binário, ou seja, formado por duas estrelas. Porém, uma das estrelas do sistema é tão pequena que não pode ser vista a olho nu, apenas com a ajuda de telescópios. O ciclo de órbita desse sistema binário dura cerca de 50 anos. Na cultura e religião Dogon, existem, também, referências aos anéis de Saturno e às luas de Júpiter, que não são visíveis sem equipamentos. Os Dogon ainda acreditam que exista uma terceira estrela no sistema Sírius, possuindo apenas um planeta em sua órbita, que afirmam ser de onde vieram os seres que visitaram seu povo na antiguidade. Porém, a existência dessa terceira estrela não foi confirmada pela ciência. Os seguintes artigos fazem referência ao aparente sistema de 3 estrelas que Sírius forma. Se a ciência moderna conseguir provar a existência de mais uma estrela em Sírius, essa será uma das provas irrefutáveis que os teóricos dos antigos astronautas esperam para fortalecer ainda mais sua teoria, pois confirmará que os Dogon receberam informações muito avançadas dos seres das estrelas, até mesmo para os dias de hoje. As misteriosas ruínas de Pumapunku. A cerca de 65 quilômetros para o oeste de La Paz, na Bolívia, bem no alto das montanhas dos Andes, situam-se as ruínas de Pumapunku, estendendo-se por um planalto desértico, a mais de 3.600 metros de altitude. As pedras megalíticas que se encontram espalhadas por lá são algumas das maiores do mundo. A maioria dos cientistas pensa que os povos nativos usaram ferramentas primitivas em pedra para construir este local há cerca de 2.000 anos. Mas em 1945, o arqueólogo Arthur Poznański defendeu a teoria de que essas ruínas são muito mais antigas, remontando possivelmente a 15.000 a.C. E os teóricos dos astronautas antigos apontam para a complexa construção em pedra e as qualidades de corte realizados nos blocos de rocha, como prova do uso de uma tecnologia muito avançada, até mesmo para os dias de hoje, e usam esse argumento como evidência de uma tecnologia de origem extraterrestre, ou como prova da visita dos antigos astronautas. A tecnologia e precisão necessárias para se criar tais tipos de cortes em rochas só é feita hoje em dia com um maquinário que se utiliza da tecnologia CNC, que significa controle numérico por computador, onde as coordenadas de 3 dimensões, fornecidas e projetadas em um software, são traduzidas em números pelo computador e redirecionadas para as lâminas de uma máquina de corte, produzindo assim cortes em ângulos retos perfeitos, assim como objetos geométricos de precisão milimétrica. Os Sumérios. A série de livros do autor Zacarias Sitchin, chamados de
As crônicas da Terra, a começar pelo livro intitulado O 12º Planeta, giram em torno das afirmações únicas de Sitchin, relativas a textos antigos dos Sumérios e do Oriente Médio, de alguns sítios megalíticos e artefatos encontrados no mundo todo. Eles supõem que os deuses antigos dessas culturas eram astronautas do planeta Nibiru, chamado por esse autor de 12º planeta do Sistema Solar. De acordo com Sitchin, esse planeta continua a orbitar nosso Sol, em uma órbita alongada de 3.600 anos. Sitchin argumenta que existem textos sumérios que contam a história de que 50 Anunnaki, habitantes de um planeta chamado Nibiru, vieram à Terra há 400.000 anos atrás, com a intenção de extrair matérias-primas, especialmente ouro, para o transporte de volta a seu mundo. Com um pequeno número deles, logo se cansaram da tarefa e criaram seres geneticamente modificados para trabalhar nas minas. Depois de muitas tentativas, acabaram por criar a versão humana moderna, o Adapa, o primeiro homem, na linguagem suméria, que nas histórias e mitologias posteriores ficou conhecido como Adão, da história de Adão e Eva. A astronomia moderna não encontrou evidências que apoiem as ideias de Sitchin, apesar de que no início do ano de 2016, 2 astrônomos declararem ter conseguido calcular a localização do suposto planeta X, que seria o 9º planeta do Sistema Solar, localizado a 41 bilhões de quilômetros do Sol, e que pesaria 10 vezes mais do que a Terra. Esse misterioso planeta teria um movimento de translação de 14.000 anos. Até hoje não há informações concretas sobre a existência e localização exata desse suposto planeta, por isso algumas pessoas especulam que ele possa ser o planeta Nibiru. O Ramayana. Na mitologia hindu, os deuses e seus avatares, que eram a manifestação corporal de seres imortais, viajavam de um lugar para outro, em veículos voadores chamados Vimanas. Há muitas menções dessas máquinas voadoras no texto hindu chamado Ramayana, que significa a viagem de Rama. Esse texto contém os ensinamentos dos antigos sábios hindus, e os apresenta através de alegorias na narrativa, e a intercalação entre o filosófico e o devocional. O pesquisador da teoria dos astronautas antigos, Eric von Däniken, discute o livro Ramayana e as máquinas Vimanas, no capítulo 6 de seu livro, Carruagens dos Deuses, sugerindo que eles eram veículos espaciais. Para apoiar sua hipótese, ele oferece uma citação de outra obra hindu, que ele diz ser uma tradução de 1889, do épico indiano chamado Mahabharata, onde conta que um ser conhecido por Bhima voou com seu Vimana, em um raio enorme, que era tão brilhante quanto o sol, e fez um barulho como o trovão de uma tempestade. Esses veículos voadores mitológicos, descritos na literatura indiana antiga, também viajavam pelo espaço e dentro da água. Descrições contidas em outros textos antigos hindus, como os Vedas, falam de Vimanas de vários formatos e tamanhos. Essas máquinas voadoras descritas no épico hindu, Mahabharata, e nos textos do Ramayana, assim como as armas e tecnologias utilizadas pelos personagens lá descritos, sugerem, para von Däniken, que na Índia antiga existia uma guerra entre esses seres das estrelas, e que esses textos sagrados são uma evidência da presença dos antigos astronautas em nosso planeta. Existem muitas outras evidências em petróglifos, ilustrações, pinturas rupestres ou medievais, que possuem características estranhas para a época em que foram elaboradas, como naves, ou seres humanoides. E são nesses detalhes não explicados na história convencional, que os teóricos dos antigos astronautas buscam trazer bases à sua argumentação. Porém, apenas estudos científicos e arqueológicos, voltados especificamente para a teoria dos astronautas antigos, poderão nos dizer se seres das estrelas visitaram a humanidade no passado.